Yeah. Uh. Yeah. Olá, viva, bem-vindo ao JN Talks de hoje. Eu agradeço assim que nos está a acompanhar e agradeço por fazermos por fazermos companhia em todas estas edições. Antes de avançarmos com a nossa conversa de hoje, eu gostava de deixar ficar o nosso agradecimento ao Azul Púrpura, que tem estado a nos apoiar desde a primeira edição até esta presente edição e seguramente vai continuar a fazer parte deste JN Talks. E, portanto, faço o mesmo pedido de sempre para que inscreva-se ao nosso canal, partilhe este conteúdo e deixe ficar o seu comentário, porque nós queremos melhorar de forma contínua através das suas sugestões. Hoje vamos conversar com o pastor Dércio Manique. Pastor Dércio Manique, bem-vindo ao nosso JN Talks. Questiono se está bem disposto para a nossa conversa. Amém. Graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Saúde a todos aqueles que estão nos acompanhar e aqueles que podemos acompanhar no tempo oportuno. Para responder que sim, estou disposto para partilhar aquilo que é a minha experiência, aquilo que é a minha vida particular. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, pastor Dércio. Nós queremos nos inspirar através das histórias de vida e ministeriais dos nossos convidados que têm estado aqui no JN Talks. É preciso dizermos que o pastor Dércio, de nome completo Dércio Alfredo Manique, nasceu a 21 de agosto do ano 1994, o que significa que tem 30 anos de idade. Nasceu aqui no distrito da Matola, província de Maputo, e é casado com a senhora Nílzia Afonso Chamule. O pastor Dércio frequentou o ensino primário na Escola Primária Completa de Kulula, no distrito da Namaacha, e frequentou o ensino secundário geral na Escola Secundária Joaquim Chissano. Ele ingressou ao Seminário Nazareno Moçambique no ano de 2014, quando tinha 20 anos de idade, e após o término da sua formação pastoral, voltou à Escola Secundária Joaquim Chissano para concluir o ensino secundário geral. Em 2020, ingressou ao Instituto Politécnico de Saúde Gondani, onde fez o curso de técnico de Medicina Geral. O pastor Dércio fez também alguns cursos complementares em comunicação, empreendedorismo e informática. O pastor Dércio já foi professor da Caravana, foi professor da Escola Dominical de crianças, de jovens e também de adultos. Foi igualmente presidente local da JNI em sua igreja. Foi superintendente do Discipulado Nazareno Internacional no distrito de Boane, foi diretor de evangelismo no distrito eclesiástico de Boane e já foi pastor da Igreja do Nazareno de Massaka 2 e atualmente é líder sênior da Igreja do Nazareno de Tsalala, no distrito da Matola. Em 2020, o pastor Dércio fundou a Associação de Pastores Empreendedores, tendo assumido o cargo de presidente geral. De forma resumida, este é o panorama do pastor Dércio Manique, mas há muito que se pode dizer sobre o pastor Dércio e, aliás, é por isso que nós fazemos com que este perfil seja resumido, para dar espaço, então, ao nosso convidado para deixar ficar de forma detalhada cada um destes pontos. Pastor Dércio, ainda a começarmos, eu gostava de saber que características é que pode nos trazer da sua infância, como é que foi a sua infância? Muito bem, conforme já adiantou um pouco do meu historial, nasci aqui na Matola, mas no tempo passado os nossos pais se separaram e isso condicionou a passarmos a viver no distrito da Namaacha, onde estive lá toda a minha infância, desde 1999 até 2008. 2008. Também tive uma infância comum, como qualquer pessoa, e que cresceu, não é? Podemos dizer assim. A época das brincadeiras, como é que foi o comportamento? Como é que era uma criança comportada? Ou nem por isso, escola primária, o que é que pode nos contar sobre aquela fase? Bom, eu, na minha casa, fui a única pessoa que teve um bom comportamento. Ok. E que sempre sonhei ser melhor de casa e eu fui assim, embora que com influências, não influência de amigos e colegas da escola, tive um pouco assim de comportamento, aquela coisa ali
para aquilo, mais Típicas da aquilo. infância. Exatamente. Uhum. E minha mãe não deixava isso passar. Exato, exato. Dava um tatal aí, eu conseguia me entreter, mas graças a Deus, todas as pessoas que cresceram comigo, eu fui um dos melhores jovens ou adolescentes na altura. E que continua até agora a estar em frente de todas as pessoas. Dos irmãos que o pastor Décio tem, é o mais novo, como é que é? Eu sou mais novo de todos. O meu pai casou a primeira esposa e lá teve 4 filhos. E depois casou a minha mãe e teve 2 filhos, que eu sou o último. Praticamente tanto na parte do meu pai e da minha mãe, eu sou o último. Muito bem. Então, caçula sempre foi. Depois existe aquela ideia de que os filhos mais novos são os preferidos do papai. Exatamente. E por isso minha mãe sempre me mimou muito, eu bebi muito aquilo que minha mãe é. E por isso eu não tive comportamento assim, que eu sempre me comportei bem, aquilo que era desejo da minha mãe. E depois, quando passa começa a frequentar o ensino primário, isto foi na escola primária de Kulula, no distrito da Namacha. Como é que sai do distrito da Matola, que foi aqui, onde nasceu, e depois passa para Namacha? Gostava que nos contasse como é que foi a escola primária. Muito bem. Quando meu pai e minha mãe se separaram, minha mãe conheceu outra pessoa. E viemos na Mozart, na altura, depois saímos de lá já para Namash. E chegar lá foi em 1999 e no ano 2000 era o ano que eu devia me matricular, mas devido às cheias de 2000 isso não aconteceu, por isso eu perdi aquele ano. E só foi possível no ano 2021. É lá onde eu comecei a estudar o ensino primário. Pois, e como é que foi naquela época de 2000, quando tivemos aqui as cheias em Moçambique, devia estar com 6, 7 anos de idade? Tinha 6 anos. Tem alguma lembrança de como é que foi lidar com aquela situação? Foi muito difícil, porque onde nós vivíamos era uma zona muito baixa. E foi a zona mais assolada com cheias. Lembro muito bem que nós dormimos em cima de cadeiras. Uau. Por causa da situação, o nível de água em casa estava mesmo, toda a cama molhada ali, tivemos que mesmo aumentar cadeiras para podermos dormir lá. E o meu pai, que era meu padrasto, e minha mãe dormiram mesmo na escada, aquelas escadas caseiras, não é? Dormiram lá por causa daquela situação, e nós tivemos aquela oportunidade de dormir em cima das cadeiras, porque nós éramos crianças. Exato. Imagine lá uma criança dormir na escada, seria assim. Uma situação complicada. Mas foi assim, não foi fácil, mas foi muito bom. Enfrentamos aquilo, mas depois das cheias, naquela zona, foi uma zona que houve muita produção. Depois das cheias produziu-se muito milho, mandioca, amendoim, entre outras coisas. Houve realmente bonança depois da tempestade. Exatamente. Muito bem. Pastor, mas ainda questionava, na escola primária tem alguma memória que não consegue esquecer, algum evento que não consegue se esquecer da fase da escola primária? Na fase da escola primária, a única coisa que eu não consigo esquecer até aqui, porque fiquei com aquela marca, foi nas brincadeiras entre nós colegas, naquele processo da recepção de avaliações. Então eu espreitei a avaliação de um colega, e quando já era a minha vez, eu não aceitei. Tanto que ele me perseguiu, e ali naquela escada tinha uma pedra muito grande, ele deu uma rasteira e eu fui cair. Uau. E parti aqui. Então, aquilo eu fiquei um mês sem ir à escola, a ter cuidados intensivos. Mas depois lá, tanto até aqui, tem uma pequena marca aqui, isso eu não consigo me esquecer. Isto foi porque queria saber qual foi a nota do colega, não queria que o colega Exatamente. Eu consegui ver, mas quando era a minha vez, não queria que soubesse. porque era negativa, não é? Então eu corri naquela coisa de essa aqui não pode ver sem saber. Então eu corri e ele, aquelas brincadeiras não foi, creio que sim, não foi a intenção dele, mas ele eu fui caindo, me parti um pouco. E este colega continua amigo até hoje?
Como depois de 2008 nos separamos, o último dia que nos juntamos foi na Vila de Boa. Ok. Eu sou rio, não é? Com certeza. Eu fiz lembrar, lembra-te, né? Daquele dia, ele riu, mas a infância é assim. Exatamente, todos temos o monte de tudo é que eu fiquei com marca, e que até agora, todas as vezes que eu Sempre de se recordar daquela fase. Sim. Muito bem. Agora, pastor, quando chega a fase da juventude, disse aí que a sua igreja local foi, por acaso, presidente, aliás, foi presidente da juventude, exerceu várias outras funções. Que outras funções é que pode nos destacar? Aliás, que ensinamentos é que pode colher desta responsabilidade de ser presidente da juventude e de exercer outras funções, tal como dissemos aqui, professor de escola dominical e outras funções? Muito bem. Eu, quando conheci a Igreja Nazareno, foi no ano de 2008, na transição, ensino primário, ensino secundário, sim, 2009, aliás. Lá eu conheci a igreja, fui passar férias na minha irmã mais velha. Depois, naquele tempo, o meu irmão já era nazareno, não é? Depois ele me convidou, eu fui passar um domingo. Depois, quando eu fui passar férias, na minha volta, eu quis mesmo entrar na igreja e lá fui ficando. O meu primeiro ministério foi na Escola Bíblica de Férias. Eu dei aulas às crianças e a minha pastora gostou da forma como eu dei. E depois aquilo seguiu caravanas. Então, minha pastora confiou para mais um ministério. Então, eu me dei bem com aquilo. E depois, no ano a seguir, ela me confiou para professor mesmo oficial das crianças. Comecei lá a trabalhar com crianças. Houve muita transformação, muita mudança. As crianças, lembro que era 30 e tal crianças, mas depois foram aumentando para 60 crianças. Para dizer que foi um bom momento de trabalho. Após isso, comecei já a adicionar os jovens, a escola dominical, aquilo tudo foi passando. A minha pastora foi uma pessoa muito aberta e quer muito o desenvolvimento da igreja, confio mais para adultos. Lá já fui até secretário auxiliar da igreja, mas não foi um cargo assim que eu gostava. Eu não gosto muito de escrever, não é? Não gosto muito. Então, mas ela acabou me confiando porque não havia déficit. O secretário da igreja faltava muito. Então, eu auxiliava nos dias que ele não poderia estar lá. Eu estava lá para auxiliar o trabalho. E passou isso, também já fui tesoureiro auxiliar, também com o mesmo problema. Depois passei para a superintendência da escola dominical. E quando saí lá, passei para a juventude, como presidente de jovens. E também houve muita mudança, porque a nossa igreja lá, como não tem ensino secundário, e também não tem muitas oportunidades de trabalho. As pessoas quando saem do ensino primário completo, a tendência é de ir na marcha, boa, muito bem, pastor. E neste sentido eu gostava de voltarmos exatamente para falarmos dessa fase da escola secundária. O pastor até teve de se mudar porque por causa desta situação de falta da escola secundária. Isto com certeza contribuiu de alguma maneira para, se calhar, ganhar alguma maturidade, saber que vamos ter de mudar de um lado para o outro em busca de melhores condições de formação. Bom, foi uma fase muito difícil para mim, porque eu tive que deixar minha mãe. E minha mãe, como nós tínhamos um espaço lá em Cololo, ela não aceitava mudanças, não é? Ela ficou lá. Eu tive que passar a viver em Boane para melhores condições. E de lá consegui estudar no ano 2010. Perdi também mais um ano, porque minha mãe não tinha condições para eu estudar ainda mais, porque muitas crianças, quando passam a sétima classe, vão se engrenar ainda mais no ensino secundário, mas minha mãe não tinha condições na altura, e eu tive que ir ficar com minha mãe, aliás, minha irmã mais velha, é lá onde eu fiz a 8ª classe e 9ª classe, e 10ª classe. Minha mãe já começou a ficar doente, então a força maior foi mesmo voltar para cuidar da minha mãe, porque
minha mãe já estava sozinha. Então tive que cuidar dela, ajudar na machamba, trabalhos de casa, também trabalhar para melhor ajudar a minha mãe. E assim foi. Então, por isso digo, foi uma fase muito difícil na minha vida, mas graças a Deus, Deus é muito bom. E Deus sempre tem um propósito, porque foi naquele momento em que eu recebi o chamado. Para dizer que existem dificuldades que contribuem para o nosso bem. E se calhar, aproveitando nesta fase, naquela altura devia estar com cerca de 20 anos de idade, que foi quando depois sentiu que Deus lhe chamava. Sim. Como é que foi aquela fase em que teve de parar de estudar para cuidar da saúde da mamãe? Isto com certeza foi significado de muita maturidade, perceber que tinha esta obrigação de cuidar da saúde da mamãe. Sim, porque ela como vivia sozinha. A única pessoa mais nova era eu. A minha irmã mais nova, na parte da minha mãe, já estava no seu lar, e o meu irmão também já estava no seu lar. Então, a única pessoa que havia ficado era eu. Então, tive essa obrigação e maturidade de cuidar melhor da minha mãe. E foi um momento em que faltou muita coisa, mas Deus foi muito bondoso conosco, nós conseguíamos realmente suprir as necessidades de casa e também ajudar a minha mãe. E talvez foi desta fase que depois descobriu que queria tornar-se técnico de saúde, mas disso ainda vamos falar ainda lá mais para frente. Uma pergunta que eu sempre faço aos nossos convidados, pastor, é que geralmente nós vemos muitos jovens, quando fazem essa transição da escola primária para a escola secundária, sentem-se já mais adultos, e é nesta fase em que geralmente costumamos ter complicações sob o ponto de vista de comportamento. Alguns começam a desviar-se porque sentem que já podem tomar as suas próprias decisões. Naquela altura, com certeza, viu muito deste tipo de cenários, e como é que conseguiu lidar com isto para continuar íntegro no comportamento que os papais sempre deixaram ficar? Das pessoas que cresceram comigo, adolescentes, todas as pessoas se perderam. Uau. Eu sou a única pessoa que mantive os ensinamentos que a minha mãe me dava. Tanto quando passei a viver em Boane, casa da minha irmã, todas as pessoas que eram meus amigos ali ao redor, todos desistiram de estudar por causa das dificuldades, mas eu consegui manter. Para dizer que não me perdi, mesmo com dificuldades, eu avancei para frente e cá estou, continuando lutando para melhores condições. E depois penso que fica aí uma lição. Apesar das dificuldades que nós temos, é preciso estarmos sempre de cabeça erguida e fazermos de tudo para melhorarmos as nossas condições. Pastor, é na fase em que estava a fazer o ensino secundário geral é que sente que Deus estava a lhe chamar para lhe servir. Como é que foi isto? Gostava que nos contasse. Estava com 20 anos de idade. Sim. Bom, quando eu voltei para a Colula, comecei a trabalhar fortemente na igreja. Lembro muito bem que comecei a trabalhar e lá são quintas. Comecei a trabalhar no Senhor e eu falei para aquele senhor que eu sou cristão, todos os domingos eu vou à igreja. Pois todas as pessoas que já trabalharam, passando de lá, ele nunca aceitou para que se folgasse no domingo. Mas quando eu cheguei, Deus me tocou o coração dele, conseguia ir e trabalhar, e ele me esperava no domingo. Uau! Para ter a certeza de que ele não está a mentir. Exatamente. Então, quando comecei a trabalhar com a juventude, e também a pastora Maria Mondlane confiou-me para passar a pregar nas quartas-feiras de orações. É lá que mesmo eu senti o chamado de Deus. Então, eu senti isso, fui falar com a minha pastora que eu sinto algo um pouco diferente. Eu, quando sirvo a Deus, me sinto mais à vontade. E por isso eu fui sempre pontual todas as atividades da igreja. Eu era a única pessoa que conseguia cumprir. Então, de lá a pastora falou comigo. Eu nem sabia que existe uma escola que se forma pastor. Eu pensava que era só chamado de Deus. E nós começamos a servir, porque cresci num ambiente em que pessoas de lá essas igrejas, como Zion, entre outras igrejas, não existe isso de formação. É só a pessoa se sentir capacitada, estar lá a trabalhar, não é servir a Deus. Então, para
Para isso, a pastora falou-me sobre isso e no ano de 2013, quando senti meio chamado, e ela disse que para este ano já não vai a tempo, porque o ano já está no meio, só podemos tentar matricular para o próximo ano. Sim. E, na altura tinha 19 anos. E por isso entrei no seminário com os meus 20 anos. Então, e como é que foi a fase em que esteve no seminário a partir do ano de 2014? Foram 4 anos de formação. Que aprendizados é que conseguiu tirar lá e que com certeza são úteis até a esta altura em que tem estado a servir como pastor na Igreja de Nazaré? Bom, minha mãe até chegou de falar um pouco assim comigo porque ela estava doente. Eu tive que abandonar porque de Colula para lá era uma distância muito grande, eu não conseguia chegar a tempo de manhã, então fui aluno interno. E tive que fechar os meus ouvidos naquilo que minha mãe dizia, que quer me deixar morrer, não é sozinho. Então, mas tive que suportar isso tudo, os meus 3 anos lá. Tanto que quando eu terminei, voltei para Colula. Para dizer que tive uma boa experiência e também fui um dos melhores alunos no seminário. E todos também que se formaram comigo, somos poucos que estamos a servir a Deus, outras pessoas já se perderam, não é? Porque não estão interessadas em servir a Deus. Somos poucos que estamos a servir da minha classe, não é? Para dizer que foi uma boa experiência. Tem algumas memórias lá do seminário, alguns dos nossos convidados que passaram por aqui sempre tiveram alguma história que não conseguem se esquecer do que passaram lá no seminário, alguma lembrança que tem da época em que estava a frequentar o seminário na qualidade de estudante, pastor Tete? Muito bem. Uma coisa que muitas pessoas pensam no seminário é um lugar muito santo, que não se disciplina ninguém, porque é um lugar onde Deus habita, não é? Formação dos pastores. Mas, na verdade, não é bem isso. Quando uma pessoa comete indisciplina, tem que ser responsabilizada. Exatamente. Eu também já passei por por causa da influência, porque éramos jovens, na minha turma, que nós viemos ali internamente. Então, tinha atividades obrigatórias que o aluno deve fazer. E o não cumprimento daquilo, podia não jantar, qualquer coisa podia, ou dar um trabalho para fazer, para conseguir se endireitar um pouco. Então, naquela coisa, aqui não são capazes de fazer isso, de nos punir. Eu já passei, mas foi só uma vez, que na altura o Deus dos Estudantes era o missionário Jonas Stoy. Ele chamou-me, porque ele é conhecido da pastora Maria, por passando da mesma igreja, mas por central. Então ele disse, tua pastora não vai gostar disso, melhor não cometer mais. E lá tive muitas pessoas que fizeram parte da minha formação, como por exemplo a pastora Margarida, uma pessoa que conhecia melhor a minha pastora, o reverendo Narciso Buquan também conhecia melhor a minha pastora. Então, quando eu cheguei lá, me receberam muito bem, e quando comecei fazer algo que não é bom, chamaram-me e falaram comigo. Também a reverenda falecida Glória Maci também era muito conhecida minha pastora. Então chamaram. Eu naquele momento eu mudei e eu voltei ao caminho certo. Muito bem. E pastor, agora em termos da formação em que estava a ter, naturalmente a estudar teologia, que maiores lições é que conseguiu tirar e que lhe valem muito para a sua vida ministerial e não só nos dias de hoje? A vida disciplinada. Foi uma cadeira muito importante para mim, porque é uma cadeira, vezes não é uma cadeira como tal, mas é um conteúdo está dentro de uma cadeira, que me ajudou muito na minha formação espiritual. A vida disciplinada é saber quem você é, quais são os seus valores, nos ambientes, como nós devemos nos comportar. Então, foi um momento em que consegui realmente resgatar os meus valores, que tanto agora luto muito para preservar aquilo que são meus os meus valores. E entre outras coisas que lá aprendemos que a vida também devocional, como membro, às vezes é difícil acordar todos os dias, orar, ter um momento da meditação, de noite também fazer a mesma coisa.
Mas lá, e aí eu consegui incutir isso na minha vida, que para melhor caminharmos com Deus, é Melhor. preciso que tenhamos uma vida de devoção todos os dias. Uma vida de devoção com Deus Sim. todos os dias. Muito bem, pastor. Queria acrescentar alguma coisa? Não. Ok. E depois da formação, lembro-me muito bem que o pastor fez o seu estágio aqui na Igreja de Nazaré da Matola Sim, Cidade, foi sim. onde tive o prazer de lhe conhecer, mas depois disso teve a oportunidade de ser pastor da Igreja de Nazaré de Massacá 2. Que aprendizado é que teve naquela altura? Esteve na Igreja de Massacá 2 por um período de 5 anos. Sim. Que lições é que o pastor colheu na Igreja de Nazaré de Massacá 2? É difícil falar da Igreja de Massacá 2, porque eu entrei no ministério num momento também difícil. Lembro muito bem quando o superintendente de Boane, o reverendo Samuel Sean, veio falar comigo. Eu não aceitei, porque era antes de começar a trabalhar, então eu vi como um desafio pastorear sem trabalhar. Eu fiquei um tempo, na altura era diretor de evangelismo de Boane. Depois disso, quando abrimos a igreja de Bela Vista, o superintendente veio mais uma vez falar comigo. Eu, por ver os desafios, não aceitei novamente. Depois, a estratégia que o superintendente teve é vir com datas exatas. Ou toma posse na Massacá no dia 20 de janeiro, ou toma posse em Bela Vista no dia 27 de janeiro. Então, aí eu não tinha... Tinha de escolher entre este e este lado. Sim. Massacá escolhi porque era a igreja mais próxima de mim, porque na altura eu já vivia na vila de Boane, por causa de estudos. Então, para dizer que eu entrei no ministério sem trabalhar, aquela confiança com Deus, e tinha uma lição mais para pastores, que às vezes pastorear não é aquilo que muitas pessoas imaginam, que é só encontrar uma igreja, tudo está a acontecer. Eu encontrei a igreja da Massacá no momento em que estava em crise, porque houve um episódio que lá aconteceu, tanto muitos membros da igreja saíram da igreja. Então, eu cheguei lá, a igreja era a metade, e tive que trabalhar no evangelismo para aumentar o número de membros e também resgatar aqueles. Exatamente. Tanto para o processo de batismo, não podíamos, em algum momento, reportar os números de pessoas batizadas, porque quanto mais aumenta, estaria a subir a membresia da igreja, quando na realidade é a metade da igreja. Então tivemos que trabalhar muito no evangelismo, batizar novas pessoas para fechar aquele número que está em falta, não é? Então, mas contudo, conseguimos lutar, e também a igreja não estava equilibrada financeiramente, estava uma igreja de carniço, não é? Lutei, graças a Deus, Deus me ajudou muito e consegui mesmo fazer perceber às pessoas que ser cristão, ser crente não é apenas ir à igreja, devemos contribuir com aquilo que nós temos como recursos para apoiar o crescimento da igreja na área financeira. E lá conseguimos, e graças a Deus, foi um momento muito difícil, mas conseguimos, no ano de 2019, fazer o lançamento da primeira pedra para a construção do novo templo, que saí de lá enquanto já estávamos a crescer, já estavam a construir a igreja do Senhor. Para isso, eu deixo essa memória muito importante para mim. Pelo menos alguma coisa fiz naquela igreja que está em crise financeira, mas conseguimos fazer alguma coisa. E depois o pastor John Maxwell, que fala muito sobre liderança, diz que geralmente os momentos de crise costumam ser momentos certos para se lapidar a liderança, e pastor Dércio mostra-nos claramente que naquele momento de crise teve de aprender a lidar com aquela situação. Pastor Dércio é atualmente pastor sênior da Igreja de Nazaré de Salala, isto desde o ano passado, de 2023, certo? Este ano. Desde este ano, Sim. Início deste ano de 13 de janeiro. 13 de janeiro deste ano de 2024. Como é que está a ser liderar a Igreja de Nazaré de Salala? Que aprendizagem é que tem estado a colher lá? Eu tenho visto muito trabalho a ser divulgado pelas redes sociais, a juventude a trabalhar muito perto do pastor. Que lições é que o pastor tem estado a ter lá, e como é que tem estado a ser liderar a Igreja de Nazaré de Salala? Bom, não está a ser fácil, mas é possível. Depois eu estive a pastorear uma igreja pequena. Pequena, exato.
a minha transição para uma igreja de autossustento é um momento significativo para mim, mas também é um momento de eu aplicar aquilo que eu aprendi no seminário. Para dizer que há coisas que nós aprendemos que na realidade não é fácil aplicar, por causa da situação daquela igreja. Tem que fazer de maneira diferente. Mas há igreja que realmente é preciso aplicar aquilo que você aprendeu na totalidade. Então, para a igreja de Salala, estamos a crescer muito, porque existe lá uma juventude, existe também ativistas que são base sólida para o crescimento da igreja. Então, o importante é apoiar esses dois grupos para que saibam trabalhar. Então, é só ensinar a igreja, ensinar os jovens, ensinar ativistas para trabalhar em todas as áreas, tanto na área de evangelismo, área financeira. Devemos continuar a ensinar a igreja e estamos a crescer, graças a Deus. Estamos a fazer coisas maravilhosas, estamos a introduzir novas coisas que contribuirão realmente para o crescimento da igreja de Salala. Muito bem. E pastor, se calhar agora nós já vamos virar um pouco a página, que é para falarmos da vida do pastor Dércio, diria, fora da igreja. O pastor Dércio foi formado pelo Instituto Politécnico de Saúde, Instituto Politécnico de Saúde de Gondani, fez o curso de técnico de medicina geral. E fazendo uma ponte com o que dizíamos lá quando cuidava da mamãe, será que aquilo é que influenciou a decidir formar-se como técnico de medicina geral ou nem por isso? Sim, aquilo influenciou muito, porque na minha adolescência, o meu sonho era ser engenheiro, de construção civil, por aí. Mas tendo em conta aquilo que era a situação da minha mãe, principalmente no ano 2018 e até 2020, foi a fase mais ainda difícil da minha mãe, porque ela já não conseguia andar, não conseguia se alimentar bem. Então, ela teve muitos internamentos que eu estive lá ao lado dela. Então, aquelas falhas que existem nos hospitais influenciou-me muito, porque às vezes davam alguns medicamentos que não davam nenhum resultado. Então, aquela coisa, se eu tivesse conhecimento nessa área, eu acho que podia cuidar melhor da minha mãe. E realmente eu fui aquela influência toda me entrou, e quando terminei, a única coisa que eu fiz quando terminei o ensino secundário era mesmo optar em fazer um curso que tem a ver com saúde para melhor cuidar da minha mãe. Só que é pena porque logo no meu primeiro ano, minha mãe perdeu a vida no hospital, nas minhas mãos também. Então, para dizer que esse curso de saúde foi influência da saúde da minha mãe. Uau, e me parece que é uma forma interessante de nós até escolhermos alguma profissão. Disse muito bem que quando via a mamãe no leito do hospital, dizia, se eu tivesse aqui algum conhecimento seria interessante. E depois disso o pastor lembro-me de ter visto alguma fotografia em que o pastor estava no consultório médico. Esta experiência, aliás, de que maneira os valores cristãos é que lhe influenciaram a ser um técnico de saúde alinhado, que cuida dos doentes de forma acertada? A experiência que pode nos contar sobre o trabalho que fez como técnico de saúde. Muito bem. Foi um momento em que eu estava fazendo estágio, realmente onde minha mãe estava internada. Então, eu sempre que lembrei da minha mãe, fazia o melhor. Porque nós temos um sistema no país em que a pessoa está internada assim, mas os cuidados são um pouco assim precários. E tanto que é preciso ter uma pessoa para assistir, como assistente, para ajudar a fazer algumas atividades básicas da pessoa. Então, sempre que eu toquei numa pessoa, sempre penso na situação da minha mãe. Por isso eu sempre fiz o melhor para curar as pessoas ter confiança com a pessoa. E por isso, tanto na minha formação, sempre fui o melhor aluno de todos os colegas, pela minha forma de ser, minha forma de tratar outras pessoas como doentes, etc. Então,
Yeah. Muito bem, e eu acho que é assim como nós precisamos que os profissionais de saúde, sobretudo, que trabalham numa área muito sensível, é preciso que sempre tenham este É cuidado. preciso, é preciso. Muito bem. E, pastor, nós sabemos que fez algumas formações complementares em comunicação, informática, e no ano de 2020 fundou a Associação de Pastores Empreendedores, que dirige como presidente-geral. Como é que está a Associação de Pastores Empreendedores? O que é que lhe motivou a criar esta associação e como é que tem estado a ser o trabalho lá nesta associação? Bom, para criar essa associação foi mesmo aquele sentimento que nós temos com pessoas que estão a servir a Deus. Porque quando eu saí no seminário, o trabalho que eu fazia antes, eu não podia continuar a fazer por ser pastor, por questões éticas. Então, tive que deixar o trabalho. Então, eu tive que já me adaptar na nova realidade, que também não foi possível. Daí que, com as gerações, eu vi que eu acho que não era eu sozinho que estava a passar aquele momento difícil, pastoreando uma igreja, às vezes sem trabalhar, e acordar, não saber como que eu ia ir à igreja, por não ter dinheiro de transporte para ir à igreja. Lembro muito bem que eu já desafiei a distância a pé, naquela corrida de chegar à igreja. Mas como Deus sempre é bom, às vezes aparecem pessoas boas, perguntam para onde vai. Eu vou à igreja. Ele nos dá uma boleia. Então, nunca fui, além de uma vez que desafiei-me e cheguei, mas todas as vezes que eu sempre saí de casa sem transporte para a igreja, sempre as pessoas aparecem, de repente, me dão uma boleia e vão me deixar na igreja. Então, para dizer que aquela coisa motivou-me muito para abrir uma associação de empreendedores, cujos pastores podem entrar, se sabe fazer alguma coisa, pode fazer aqui na nossa associação, mas também se não sabe e tem desejo de ser membro, é só se inscrever e participar do treinamento, uma formação e passar a fazer uma coisa assim. Por exemplo, nós estamos a dar cursos de informáticas, cursos de línguas, secretário executivo, então houve tempo também que queríamos introduzir jardinagem e curso de eletricidade, por aí, para os pastores também terem um pouco. Não é como não ter nenhuma formação, faz uma formação em 3 meses, sai, começa a aplicar aos vizinhos. Você pode ter alguma coisa para sustentar o seu ministério. Foi realmente nesse âmbito, ajudar os pastores que não estão lá bem financeiramente. Que é para conseguirem ter alguma coisa, sim, porque o ministério é uma coisa um pouco assim. É preciso ter capital, porque há momentos que a igreja passa crise financeira, que o pastor deve apoiar de alguma forma. Apoiar de alguma forma. Então, às vezes, mesmo igrejas que dão até subsídios, só para ver, às vezes aqueles subsídios nós voltamos a contribuir para a igreja. Então, nós não conseguimos usar para o nosso bem, estar na família. Desenvolvemos a igreja nas contribuições, mostrar o caminho é isto. Para as pessoas lá, como membros, não conseguem ver isso. Parece que o pastor tem muito dinheiro, mas na verdade aquele dinheiro que eles dão é o mesmo dinheiro que nós estamos a contribuir para o crescimento da igreja. Então, para a pessoa que está longe, pensa que o pastor tem muito dinheiro, mas não temos muito dinheiro. Só nós estamos a sonhar para o crescimento da igreja. Muito bem. Eu acho até interessante isso, porque alguns até chegam às vezes a criar aquela narrativa de que os pastores acabam levando dinheiro da igreja. As pessoas, quando não têm esse conhecimento, ficam a pensar dessa forma. Eu não acredito nessa política que as pessoas já vão por aí dizer, porque eu sei o que é ministrar, o que é pastor uma igreja, momento difícil, eu tenho isso. Então, eu não acredito, não posso concordar com isso, mas também não posso negar. Mas para aquilo que é a nossa doutrina ou a política de administração financeira da igreja não é possível o pastor... Porque temos uma estrutura bem compilada, tesoureiro, que prestam contas anualmente na Assembleia. Não tem como, não tem como. Então, aquilo, talvez nas outras igrejas que não tem essa estrutura administrativa, não é? Pode... onde que a igreja, o pastor é o centro da igreja. Nós, o centro é Jesus Cristo, o pastor está lá a trabalhar como qualquer pessoa que está fazendo o ministério para o crescimento da igreja. Muito bem. O pastor também
tem família, Uhum. tem seus sonhos de forma particular, Pessoal, mas exato. também tem sonhos para a igreja. Exato. Então, para ações da igreja, aquele dinheiro nós voltamos a contribuir e as pessoas não conseguem isso ver, Uhum. mas nós, aquele dinheiro, voltamos a contribuir para o crescimento da igreja. Muito bem. Qualquer contribuição, o pastor é que deve mostrar o caminho. E também para ser um exemplo para os outros. Sim, para ser exemplo. Nós contribuímos, as pessoas verem, uau, o pastor hoje tirou uma nota de 1.000 meticais, 2.000. É aquele dinheiro. Aquele dinheiro. Muito então, bem. Essa experiência que nós temos como pastor. Pastor Décio, nós já estamos a avançar passos largos para o fim. Gostava somente, há uma pergunta que nós sempre fazemos aos nossos convidados. Pastor Décio, há muitos que ainda, infelizmente, não seguem a Jesus Cristo, outros porque ainda não sabem. Eu gostava de convidar o pastor a dizer por que razão sente que é necessário seguir a Jesus Cristo. Por que razão acha que vale a pena seguirmos a Jesus? Muito bem. Existem muitas razões. A primeira razão é aquilo que eu sou. Eu não cresci lá como na família cristã, ok? Mas isso eu já bebi e já fumei. Se receber Cristo, me tirou dessas coisas. Então, eu por isso tive um crescimento bom. As pessoas, os jovens que cresceram no meu tempo, já são velhos. Porque a bebida em si destrói o nosso organismo. Parece que já são pessoas que têm 40 anos, 50 anos. Então, seguir a Cristo é muito bom, pois nos ajuda a confiar em Deus. Mesmo em momentos difíceis, nós oramos. E Deus nos responde. Quando uma pessoa que não conhece Deus, quando passa aquelas fases difíceis, a única coisa que quer é correr para um curandeiro, é correr para uma pessoa para predizer o futuro dessa pessoa, o que está a acontecer. Mas nós não é isso. Nós oramos a Deus e Deus responde em todos os momentos. Então, eu não me arrependo por ter aceitado Jesus Cristo e por isso continuo a falar com as pessoas. É muito bom aceitar Jesus como o teu Senhor e Salvador. E terás uma vida estável em tudo. Muito bem. Muito obrigado, pastor. Já mesmo a terminar, nós sempre pedimos para que se deixe ficar conselhos a todos aqueles que nos acompanham, e sobretudo a camada jovem. Nós somos jovens e queremos nos inspirar através daquilo que os mais experimentados desta vida podem nos dizer. Que conselho o pastor Décio tem a deixar para todos aqueles que nos estão a acompanhar? Bom, eu já tive um amigo muito, muito próximo de mim e ele tem chamado para servir a Deus. Mas ele tem negado, justificando que a igreja não dá nada. Eu deixar de trabalhar ou de ir à escola para ir me formar seria um atraso na minha vida. Eu creio que muitas pessoas têm esse pensamento, mas Deus nunca chama ninguém de poder deixar sozinho. Deus chama todas as pessoas, capacita e dá o melhor. No momento, muitas pessoas pensam que andar com Cristo, todos os momentos você vai passar bons momentos. Mas isso também não é verdade. Nós iremos passar momentos difíceis, mas é naqueles momentos que nos sentimos fortalecidos. Pois Deus falou com Paulo que é nessa dor que você sente que eu manifesto o meu poder, a minha glória. Então, é nos momentos difíceis em que nós conseguimos também lembrar de Deus, que Deus existe. Se nós orarmos, Deus vai nos responder. Se nós andamos bem, saudáveis, não temos nenhum problema, eu creio que ninguém ia buscar a Deus. Nós buscamos a Deus porque passamos momentos difíceis e nós corremos para Deus. Deus responde a minha oração e Deus responde. Então, para dizer que seguir a Deus não é perder a vida, não é gastar o seu tempo, é uma boa escolha, porque para além daquilo que são as dificuldades que nós temos a vida eterna, que isso somente Deus é que dá. Pois Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém era um pai sem passar de mim. Então, se nós desejamos ter o nosso fim num bom lugar, é melhor seguirmos a Jesus Cristo. A vida lá fora não ajuda em nada, e o diabo vai nos influenciar para o mal, nós vamos
cometer pecados e teremos castigo disso. Mas para Deus nós temos sempre a vida eterna quando nós aceitamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Pastor Dércio. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso JN Talks. Eu agradeço por ter aceitado o nosso convite e até a uma próxima ocasião. Muito obrigado pelo convite, agradeço muito. Foi um bom momento de eu falar a minha experiência, vida e ministério que Deus nos chamou. Continuemos a servir a Deus em todos os momentos. Deus é bom, Deus sempre está conosco em todos os momentos. Muito bem. Amém. Amém. Deus está conosco em todos os momentos e eu estarei consigo daqui a 7 dias. Por isso, muito obrigado por nos estar a acompanhar. Eu peço para que subscreva-se ao nosso canal, deixe ficar o seu comentário e partilhe este conteúdo para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas. E já mesmo a terminarmos, volto a reiterar os nossos agradecimentos à Azul Púrpura pelo apoio que tem estado a empreender para a produção e realização deste JN Talks. Eu sou o Xavier, obrigado por ter estado conosco. Nós voltamos daqui a 7 dias com outro convidado. E até a próxima. Yeah.